O Ethereum pode liderar a próxima fase de alta do mercado cripto e existem algumas criptomoedas que vão acompanhar essa movimentação dele. Nesse vídeo de hoje eu vou te falar por que o Ethereum deve liderar essa próxima fase de alta do mercado cripto e quais são essas criptomoedas que devem acompanhar essa movimentação de alta do Ethereum, só que com mais potencial de lucro na sua carteira. Então, se você quer saber mais sobre isso, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica aqui comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Crypto. Ethereum fazendo uma excelente movimentação de alta nessa recuperação que o mercado vem fazendo, com o Bitcoin indo testar a região do topo histórico novamente, nesse momento na casa dos 111 mil dólares, e o Ethereum pode mostrar uma força diferente dessa vez e liderar essa próxima fase de alta do mercado cripto. Quando a gente olha para o gráfico do Ethereum agora, a gente consegue observar finalmente o Ethereum conseguindo romper a média de 200, que era uma situação perigosa para o Ethereum. Se a gente voltar no tempo, olha só, essa aqui é a movimentação atual do Ethereum. Se a gente voltar no tempo, a gente consegue enxergar o que aconteceu aqui no passado, que foi uma movimentação muito perigosa, onde o Ethereum cai, vai abaixo da média, ele volta, não consegue romper, e aí sim o Ethereum entra em bear market, tá vendo? E ele vai seguindo abaixo da média até ele encontrar o fundo de mercado dele. Aqui a gente consegue ver que essa movimentação não está se repetindo. A gente faz um teste, ele começa a cair, só que ele demonstra força novamente e volta acima das médias agora. Então, Ethereum em tendência de alta no curto, no médio e no longo prazo nesse momento. O único ponto perigoso para o Ethereum aqui agora é essa faixa de 2.920 até 3.136. O ideal é evitar compras dentro dessa região aqui, é a principal região de resistência no gráfico do Ethereum agora. Então, por mais que no longo prazo eu acredite que o Ethereum possa ir muito além desse preço de 3 mil dólares, de 2.900, você não vai querer comprar na principal região de resistência do gráfico do ativo em um longo período de tempo. Então, o ideal aqui é, se você não está posicionado, por mais que você tenha conseguido ter diversas oportunidades de se posicionar no Ethereum nesses últimos meses, o ideal nesse momento é esperar o rompimento aqui acontecer e comprar com o rompimento dessa zona efetivada. Rompendo essa zona aqui, o Ethereum tem caminho livre, na minha opinião, para ir buscar a casa dos 4 mil dólares novamente. Mas essa região aqui, vou repetir, vai ser uma região difícil de ser rompida, é a principal região de resistência no gráfico do Ethereum. Evitem compras perto dessa região, 2.920 a 3.136. E por mais que muita gente esteja desacreditada de que isso pode ainda acontecer, essa mudança de fase onde o Bitcoin está se valorizando, a fase 1 do ciclo, para a fase 2, onde o Ethereum começa a se valorizar mais do que o próprio Bitcoin, cada vez mais eu enxergo que isso é possível de acontecer nos próximos meses. Quando a gente olha para o que aconteceu no passado, observem muito bem, existe uma narrativa rolando de que nunca antes aconteceu esse tipo de movimentação que está acontecendo com a dominância do Bitcoin. Existe essa narrativa. Nunca antes aconteceu essa movimentação. Mas o que eu fiz aqui foi o seguinte: eu fui no gráfico da dominância do Bitcoin e comparei quantos dias demoraram para a gente ter do fundo da dominância do Bitcoin do ciclo passado até o topo daquele determinado ciclo. E eu cheguei na seguinte informação aqui. Olha só, quando a gente compara o que aconteceu de 2017, que foi a out-season, tivemos uma out-season em 2017, e nós tivemos uma outra out-season em 2021. Da out-season de 2017, do fim da out-season de 2017, entramos num período onde nós vivemos uma Bitcoin Season, com o Bitcoin se valorizando mais do que as altcoins, e passamos nesse período onde o Bitcoin se valoriza mais do que as altcoins, 1.096 dias, até que a dominância do Bitcoin forma topo, aqui na casa dos 70%, começa a cair e a gente entra na out-season de 2021. Então perceba, foram 1.096 dias da dominância do Bitcoin em tendência de alta contra as altcoins, o mesmo cenário de agora. Sempre que o Bitcoin subia, as altcoins não conseguiam performar melhor do que o Bitcoin, por isso que a dominância dele subia cada vez mais. Isso demorou 1.096 dias para terminar e iniciarmos uma out-season novamente. E nesse momento, quando a gente olha do fundo do ciclo, do fundo da dominância do Bitcoin no ciclo, até o momento atual, nós passamos aqui 1.034 dias. Então, se você for olhar por esse sentido aqui, essa não é uma movimentação que nunca aconteceu anteriormente. Muito pelo contrário. Anteriormente,
no último movimento que aconteceu, de out-season para out-season, demoraram 1.096 dias para acontecer. Nós estamos em 1.034. Então, nós nem chegamos no mesmo patamar do que aconteceu na última movimentação de out-season para out-season. Entende? Se demorar novamente esse período para acontecer de fundo de uma out-season até o topo da dominância do Bitcoin, para entrarmos em uma nova out-season, a tendência seria que isso acontecesse nos próximos 2 meses, tá? Para batermos esses 1.096 dias aqui. Mas o ponto aqui, eu não quero jogar essa data de 2 meses para iniciar a out-season. O meu ponto aqui é mostrar para vocês que não é a primeira vez que a dominância do Bitcoin está fazendo essa pressão esmagadora sobre as altcoins. Aí eu estou mostrando isso aqui com base em dados para vocês não caírem na armadilha de vender a altcoin muito próximo de topo de dominância do Bitcoin e possivelmente entrarmos em uma out-season e você estar sem altcoins na sua carteira, você não estar posicionado e aí você perde toda a movimentação. Olha só, são 1.096 dias, são 36 barras mensais de alta acontecendo na dominância do Bitcoin contra 1, 2, 3, 4, 5 barras de queda na dominância do Bitcoin que levaram a dominância do Bitcoin a cair de 70% para 38%. Nesses 5 meses, quem estava posicionado em altcoins conseguiu multiplicar a carteira em 3, 4, 5, 6, 10, 20 vezes, dependendo da forma que estava exposto no mercado. Foram 36 meses de sofrimento para 5 meses de glória. E podemos novamente ver esse tipo de movimentação acontecendo nesse ciclo de 2024 para 2025. E outra coisa que eu estou enxergando que reforça ainda mais essa tese de que nós podemos ter essa mudança de fase cíclica do Bitcoin se valorizando mais do que as outras criptomoedas, para o Ethereum se valorizando mais do que o próprio Bitcoin e ganhando força também contra o restante do mercado cripto, é a adoção institucional que o Ethereum vem tendo nesses últimos meses. Nos últimos meses começaram a surgir empresas que estão colocando o Ethereum como um ativo de reserva na tesouraria, assim como a MicroStrategy fez com o Bitcoin, a MicroStrategy do Michael Saylor. Algumas empresas estão tomando a iniciativa de olhar para o mercado cripto agora e buscar a segunda oportunidade, já que eles não se posicionaram na tesouraria de Bitcoin para surfar do fundo do ciclo do Bitcoin até essa região dos 100 e poucos mil que ele está nesse momento, eles estão olhando para o mercado e pensando qual é a outra alternativa em que a gente pode estar surfando uma valorização imensa, valorizando a nossa empresa, assim como a MicroStrategy ganhou muito valor depois que começou a adotar a tesouraria de BTC, eles estão olhando para o Ethereum. O Ethereum é a única altcoin que tem essa infraestrutura para conseguir suportar essa demanda institucional. E a gente consegue observar que nós já temos 3,6 bilhões de dólares em compras de Ethereum provindas dessas empresas que estão tentando montar uma tesouraria. Estão tentando não, já estão montando a tesouraria de Ethereum, assim como existe a tesouraria de BTC na MicroStrategy. E isso aqui é mais uma coisa que reforça essa movimentação de mudança de fase. Essa mudança de fase ela se dá muito por conta de sentimento. Os investidores eles olham para o mercado e eles vão ver que o Bitcoin já se valorizou bastante. Então os investidores eles não são bobos, eles vão pensar o que é mais fácil. Pensa você aí agora, o que é mais fácil? O Ethereum sair da casa de 2.500, 2.700 e ir para a casa de 5.000 dólares, fazer 100%, ou o Bitcoin sair da casa de 111 mil e ir para 220 mil? O que é mais fácil? O que tem mais facilidade de acontecer? A resposta de todos, ou pelo menos de 99% de vocês, acredito que seja o Ethereum chegar na casa dos 5.000 dólares. Então, essa mudança de fase ela também é uma questão de sentimento. O mercado olha para o Bitcoin já se valorizou muito e o mercado começa a olhar para aquilo e pensar, tá, mas o que ainda não se valorizou tanto? E aí eles olham para a maior altcoin do mercado cripto e ela ainda está precisando fazer uma valorização de 100% para chegar no topo do ciclo passado. E aí o mercado começa a fazer isso, começa a comprar e fazer isso que os institucionais estão fazendo. Os institucionais estão comprando muito Ethereum, aproveitando essa assimetria que eles estão enxergando, que eu também enxergo que existe no Ethereum. E algo que é interessante de ser observado é que nos últimos dias essas empresas elas ampliaram a sua adoção de Ethereum. A gente pode ver aqui, olha, a mudança nos últimos 30 dias,
A Bit Digital subiu aqui a sua quantidade de Ethereum em 264%, a Chainlink subiu em 16%, a BTCS subiu em 8%, ou seja, eles estão aumentando a quantidade de Bitcoin nesses últimos dias. E o mercado financeiro está olhando para isso e está enxergando isso com bons olhos. Tanto que a ação da Chainlink, que é uma empresa que está listada na Nasdaq, ela está subindo nos últimos 5 dias 79,96%. Então, o mercado está olhando para isso e está gostando do que está vendo, essa adoção de Ethereum. O mercado está enxergando potencial de valorização no Ethereum que potencialmente vai valorizar também essas empresas. Então, além de comprar o próprio Ethereum, as pessoas também estão comprando essas empresas porque se torna uma forma de se expor ao próprio crescimento do ecossistema do Ethereum. A gente pode observar aqui também que nós temos outra empresa da Nasdaq que anunciou hoje que pretende comprar 100 milhões em Ethereum. Essa empresa é a GameSquare. E aí, para a gente entender se o mercado reagiu positivamente ou não a essa notícia, se o mercado está gostando ou não dessa movimentação que a GameSquare está fazendo, olha só a movimentação de alta que a GameSquare fez após o anúncio dessa notícia, 40% de alta. Então, o mercado financeiro, o mercado de ações está olhando para o Ethereum nesse momento e está enxergando um bom potencial. Tá? Então é interessante nós que estamos dentro do mercado cripto não deixarmos uma oportunidade como essa passar batido. Tá? Eu já venho falando muito sobre o Ethereum há um bom tempo aqui com vocês. Conseguimos fazer excelentes compras no clube de membros do canal. Passei compras no Ethereum na casa de 1.500. Muitos membros conseguiram capturar compras ali naquela região que estão se mostrando compras sem potencial fundo de ciclo para o Ethereum. Compras realmente excelentes. Na casa de 2.700, ainda acredito que o Ethereum esteja barato, mas ele já subiu quase 100% em relação ao fundo que conseguimos capturar algumas compras alguns meses atrás. E a gente não pode esquecer de um outro institucional gigantesco que também está aproveitando bastante para acumular Ethereum nessas últimas movimentações que aconteceram no mercado, que é nada mais nada menos do que a maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock. A gente consegue observar que em um período de um ano, desde o lançamento do ETF da BlackRock, a BlackRock teve um inflow de 5,69 bilhões de dólares no ETF de Ethereum. É uma quantia grande para um ano de existência de um ETF, e nós chegamos aqui num saldo líquido da BlackRock de 4,8 bilhões de dólares em Ethereum. Então, a BlackRock também faz parte desses institucionais que estão enxergando um potencial enorme no Ethereum. E uma curiosidade interessante também a respeito disso daqui é que pelo menos metade desses 5,69 bilhões de inflow no ETF de Ethereum estão com preço médio acima da casa dos 3 mil dólares. Tá? Então, os institucionais, a própria BlackRock, os institucionais que estão comprando Ethereum por meio do ETF da BlackRock, eles estão com preço médio acima da casa dos 3 mil dólares. Então, comprando Ethereum abaixo dessa região, você vai estar melhor posicionado, talvez, do que grandes empresas que compraram por meio do ETF da BlackRock em uma movimentação de alta que estava acontecendo com o Ethereum no ano passado, em 2024. Agora, é muito interessante a gente olhar para algumas oportunidades no ecossistema Ethereum, porque existe uma dinâmica própria do mercado cripto, onde quando uma rede começa a ascender, uma rede começa a se valorizar, começa a ganhar volume, começa a ganhar tração, e a moeda nativa daquela blockchain, daquela rede também começa a se valorizar, no caso da rede Ethereum, a gente está falando da moeda ETH, outras criptomoedas de dentro daquela rede também começam a se valorizar. Então, essas criptomoedas tendem a subir junto com o Ethereum, quando o Ethereum começar a fazer uma movimentação mais forte de alta, só que essas criptomoedas são betas de Ethereum. Elas possuem tanto maior risco quanto maior potencial de retorno. Então, se você talvez tenha uma quantia menor de capital e precisa assumir mais risco no mercado cripto, e pensa que o ecossistema do Ethereum pode sim ser uma boa aposta para você conseguir essa multiplicação de capital na sua carteira, você pode olhar para criptomoedas que vão subir junto com o Ethereum, mas vão subir de forma ainda mais forte. Como, por exemplo, a Uniswap. Olha só, a gente tem a Uniswap nessa linha laranja e o Ethereum nessa linha azul. Perceba que a direção da movimentação ela tende a ser similar. Quando o Ethereum sobe, a Uniswap também sobe. Quando o Ethereum cai, a Uniswap também cai.
Só que olha a diferença, quando o Ethereum sobe, a Uniswap sobe muito. Então esse é o ponto, capturar esse tipo de assimetria dentro do ecossistema. Se a gente acredita que o ecossistema como um todo vai se valorizar, o que a gente pode fazer é adicionar o próprio Ethereum na carteira para adicionar uma base de solidez, porque não tem tanta assimetria quanto essas moedas menores, mas ele tem mais segurança. Então você precisa ter segurança na sua carteira também. E você adiciona com um percentual menor algumas outras criptomoedas que possuem mais risco, mas também possuem mais potencial de entregar uma porcentagem maior de valorização, como nesse exemplo aqui, a Uniswap. Um outro exemplo aqui também é o token ARB, a Arbitrum, que é uma camada 2 do Ethereum, que também segue o mesmo padrão. Quando o Ethereum sobe, a Arbitrum tende a subir bastante. Sobe junto com ele, mas sobe mais. Quando o Ethereum cai, a Arbitrum tende a cair mais. É o seguinte, por exemplo, o Ethereum sobe 10%, a Arbitrum vai subir 20%, 30%. Ethereum cai 10%, a Arbitrum vai cair 20%, 30%. Dosando a exposição corretamente na sua carteira, dá para ter esse tipo de assimetria, dá para ter esse tipo de beta do ecossistema na sua carteira tranquilamente, tá? É só saber distribuir corretamente a alocação da sua carteira. A Lido é outra criptomoeda que tende a acompanhar a valorização do Ethereum e perceba o que está acontecendo aqui, uma movimentação bem comum que na minha visão pode ser enxergue como uma assimetria. Olha só, ao longo do tempo, a Lido sempre acompanha a movimentação do Ethereum. Tá subindo junto com o Ethereum está subindo, a Lido está subindo junto, o Ethereum está caindo, a Lido está caindo junto. Agora o Ethereum começou a se valorizar nessas últimas movimentações e a Lido não subiu. Tá vendo? Olha aqui essa movimentação. A Lido é a linha laranja, o Ethereum é a linha azul. Então, diferente de todo o movimento que estava acontecendo aqui para trás, a Lido não está seguindo isso daqui. E na minha visão, isso se torna um movimento de ainda mais assimetria. Isso significa que cada vez mais a gente pode olhar num sentido da Lido estar mais descontada perante a movimentação do Ethereum. Então, o Ethereum subindo agora, ele está na casa de 2.700, ele conseguindo romper aquela região de 2.900, de 3.100, e se a Lido ainda não tivesse valorizado, ela abre margem para dar uma pancada rápida de alta. E aí fica muito interessante perceber que ela ainda não entregou uma movimentação de alta como ela poderia estar entregando, tá? É uma simetria muito boa essa movimentação aqui, capturar essa movimentação aqui da Lido. A Ethena, historicamente, segue o padrão de valorização do Ethereum ou de desvalorização do Ethereum, só que com uma exponencialidade enorme. Se o Ethereum sobe 10%, historicamente a Ethena estava subindo 30%, 40%, 50% até mesmo. Então a gente pode ver esse movimento aqui, olha só, o Ethereum subindo um pouquinho enquanto a Ethena explodiu para cima ali no final de 2024, mas quando o Ethereum começa a cair, ela também cai para caramba. Esse é o ponto, tá? O ponto é esse. Nada existe de graça no mercado cripto, tá? Se algo tem um potencial de retorno grande, é porque também tem um risco grande, tá? Então o ponto é você dosar a exposição corretamente na sua carteira, montando uma base sólida, como por exemplo o Ethereum, mas pensando em algumas outras criptomoedas para se expor dentro do ecossistema Ethereum, como por exemplo essas criptomoedas que eu estou citando aqui. Eu estou citando algumas que vão acompanhar a movimentação de alta do Ethereum quando ele fizer essa movimentação de segunda fase do ciclo, mas existem diversas outras criptomoedas no ecossistema Ethereum. O ecossistema Ethereum tem uma quantidade imensa de criptomoedas que vão acompanhar ele na próxima movimentação de alta que ele fizer. A Aave é uma outra criptomoeda que acompanha a valorização do ecossistema Ethereum, mas como você pode observar, o Ethereum sobe um pouco e a Aave já dá uma pancada brutal de alta. O Ethereum cai e a Aave dá uma pancada brutal de queda. Então tem que saber que é para os dois lados esse movimento que eu estou falando com vocês, tá, pessoal? É tanto para cima quanto para baixo. Não tem almoço grátis no mercado cripto, tá? Se tem potencial de retorno alto é porque tem um risco alto. Então dose corretamente a exposição que você vai fazer do seu portfólio no ecossistema como um todo. Tá? Distribua corretamente, adicione uma base de solidez com a própria Ethereum na carteira para montar essa base mais sólida e com um percentual menor se exponha a mais riscos para você não correr o risco de colapsar a sua carteira, beleza? E agora para surpreender alguns, mas não quem é mais antigo acompanhando aqui o canal ou quem está dentro do clube de membros, a PEP é uma criptomoeda que acompanha muito bem a movimentação do Ethereum. Isso aqui eu digo que é para surpreender alguns, porque muita gente não entende ainda essa movimentação das meme coins. Só que as meme coins
sobem muito forte quando uma rede começa a se valorizar. Então, por exemplo, se eu estou olhando para a rede Ethereum, eu vou pensar nas principais meme coins de dentro da rede Ethereum. E aí eu tenho ali a SHIB, eu tenho a PEP, por exemplo. Se eu estou olhando para a rede Solana, eu vou pensar nas principais meme coins ali dentro. E aí eu tenho a Dog with Hat, eu tenho a Bonk. O que acontece, pessoal, é que sempre que uma rede começa a ganhar volume, uma blockchain, uma moeda da blockchain começa a se valorizar bastante, como o ETH na rede Ethereum, nós temos as principais memes se valorizando bastante também. Isso pode ser explicado pelo seguinte movimento, isso aqui é um insight que eu vou passar para vocês que ninguém fala, mas isso pode ser explicado pelo seguinte. Pensa bem, sempre que a gente tem uma movimentação de hype, de valorização muito forte acontecendo com uma moeda de alguma rede, uma meme coin de alguma rede, qual que é o pensamento que vem na cabeça das pessoas? Eu vou buscar pela próxima. Se a PEP começa a se valorizar muito, o que as pessoas começam a pensar é: eu vou entrar na rede Ethereum porque eu vou querer pegar, capturar a movimentação da próxima PEP. Então, isso começa a gerar volume dentro da rede. Para gerar volume dentro da rede, as pessoas precisam comprar para buscar, para conseguir explorar ali a possibilidade de capturar a próxima PEP, as pessoas precisam comprar Ethereum para negociar on-chain dentro da rede. Então isso aumenta as compras de Ethereum, isso aumenta as taxas ali dentro da rede, isso aumenta o volume dentro da rede e isso gera um movimento enorme dentro da rede, assim como aconteceu no ecossistema Solana em 2024. Muitas pessoas começaram a tentar comprar novas meme coins que estavam explodindo, e para comprar essas meme coins as pessoas precisavam comprar o token Sol para negociar na rede Solana. Então isso pode ser uma explicação pela qual as principais meme coins de uma rede sempre se valorizam junto quando a moeda principal, quando a moeda da blockchain começa a se valorizar. Nesse caso da rede Ethereum, como eu falei, o ETH. Então a PEP tem essa correlação com o Ethereum. Quando o Ethereum sobe, ela tende a subir muito mais do que o Ethereum. Quando o Ethereum cai, ela tende a cair muito mais do que o Ethereum. Mas é uma simetria interessante, é um beta interessante de estar exposto para capturar esse crescimento da rede Ethereum. E agora eu te convido a virar membro aqui do canal para você ter acesso a conteúdos exclusivos aqui do canal Invest Crypto, uma planilha com diversas altcoins e a reuniões, lives exclusivas que eu faço semanalmente com os membros aqui do canal, analisando todas as criptomoedas que estão presentes na planilha de membros aqui do canal e passando as melhores entradas semanalmente para os membros conseguirem se posicionar em bons valores naquelas criptomoedas. Porque o que acontece é o seguinte, as criptomoedas do mercado, elas são as mesmas. Eu posso comprar Ethereum e posso ganhar dinheiro. Você pode estar comprando Ethereum e pode estar perdendo dinheiro, e vice-versa. Pode ser que você compre e ganhe, pode ser que eu compre e perca. O que acontece, a diferença é o momento em que estamos comprando. Então, as criptomoedas são as mesmas. Falei aqui diversas criptomoedas, mas saber a hora de se posicionar, saber a região correta de se posicionar, conta bastante para você se tornar um investidor lucrativo nesse mercado. Link está na descrição e no comentário fixado para você se tornar membro. Tem o QR Code aparecendo na tela. O valor é irrisório, menos de R$ 1 por dia. Qualquer um que quiser consegue virar membro aqui do canal. Só não vira realmente quem não quer. E se você não quer, você tem que saber fazer por conta própria todas as análises para você conseguir entender melhor as regiões corretas para você estar se posicionando nas criptomoedas. Se não, por conta de R$ 1 por dia, às vezes você tem um portfólio de 50, 100 mil reais, está perdendo ali 10%, 20%, 30% do portfólio por conta de uma bobeira que você poderia ter evitado se soubesse corretamente o que você está fazendo.